Vamos continuar os nossos estudos das lições da Escola Sabatina deste trimestre. Estamos estudando sobre a vida, a morte e a imortalidade. O que a Bíblia diz sobre esses temas? Como que os cristãos em geral entendem esses temas? A vida, a morte e a eternidade. Como é que nós, adventistas, entendemos as doutrinas bíblicas acerca desses assuntos tão importantes? O tema da lição dessa semana é as chamas do inferno. Sim, o que os irmãos pensam, o que os irmãos cristãos, todos os irmãos cristãos pensam acerca do inferno? Nós vamos estudar esse tema importante, esse tema que causa tanta dúvida e tantas diferentes interpretações. O que a Bíblia diz? O verso áureo da nossa lição, 1 Tessalonicenses 5:21, o apóstolo Paulo diz assim: examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Nesta semana nós vamos examinar sobre este assunto do inferno, as chamas do inferno, o inferno eterno. O que é isso? E vamos reter o que é bom, vamos reter o que a Bíblia diz, o que o contexto geral da Bíblia diz acerca desse assunto. Vamos orar, portanto, pedindo a Deus que nos abençoe no estudo da lição desta semana. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez podemos usar a tua palavra, utilizar a tua palavra para aprendermos doutrinas fundamentais para a nossa existência, para que a gente tenha tranquilidade, para que a gente possa viver de acordo com a tua vontade. Nos ajuda, portanto, nesse estudo, iluminando a cada um de nós, para que possamos aprender as tuas verdades. É o que peço em nome de Jesus. Amém. O primeiro engano, irmãos, aos homens, aos seres humanos, foi o engano que Satanás declarou lá no Éden, lá no paraíso. E vocês não morrerão. É certo que vocês não morrerão. Gênesis 3:4. Contrariando a declaração de Deus que se os homens participassem daquele fruto, ou melhor, desobedecessem, eles iam morrer, Satanás diz assim: vocês não morrerão. Mas acontece, irmãos, que as pessoas morrem. Adão e Eva não morreram imediatamente, mas morreram, os seus sucessores morreram, e a morte tem permanecido neste mundo. E muitos têm morrido. Temos presenciado a morte de muitos. Como então Satanás vai fazer para manter o engano? Uma mentira leva a outra, irmãos. Sempre é assim. Quando se mente, é preciso depois de outras mentiras para que aquela primeira mentira seja válida, continue válida. Com a continuação do engano, então, Satanás diz assim: olha, o que morre é o corpo, mas a alma não morre, a alma é imortal. E assim, irmãos, ao longo da história, os egípcios, os gregos, os judeus, os romanos, e hoje, a humanidade acredita na imortalidade da alma. Como é que a Bíblia diz que o homem foi constituído? Como é que ele foi formado? Pó da terra mais fôlego da vida, e daí resulta em alma vivente. Ser humano. Quando a Bíblia fala alma vivente, ela não está falando de uma alma destacada do corpo, mas ela está falando do corpo em si, do ser humano. Agora, se existe um homem imortal, vamos lá, vamos continuar agora. Bem, existe um homem imortal. Alguma coisa no homem é imortal. A alma do homem é imortal. Agora nós temos um problema. E é preciso inventar mais mentiras para deixar a primeira mentira, válida. Bem, então se o homem é imortal, se ele não morre, quando o corpo morre, aí tem uma parte dele que não morre, eu tenho que administrar esses entes que não são mais seres humanos, mas que não morrem. Esses entes imortais que a humanidade chama de alma. Chama erroneamente de alma. Bem, se as pessoas forem convertidas, se elas forem piedosas, se forem mártires, morreram pelo cristianismo, bem, essas vão direto para o céu. Mais ainda, se eles são pecadores, se eles forem perseguidores da igreja, esses vão direto para o inferno. Tanto o céu como o inferno são eternos.
alguns na glória eterna e outros no fogo eterno, no inferno. Mas ainda tem mais uma mentira. Aqueles cristãos que ainda necessitam de um aperfeiçoamento, que não estão prontos para ir para o céu, mas que também não merecem o inferno, esses daí vão ficar purgando seus pecados, eles vão para o purgatório. Quando a gente não compreende, irmãos, como é que o homem, ser humano, é constituído, pode dar à terra mais fôlego da vida, e daí, então, se torna um ser humano, uma alma vivente, nós corremos o risco, assim como a humanidade demonstra, de acreditar em erros teológicos, em grandes erros teológicos, em terríveis erros teológicos, se afastando da vontade de Deus, se afastando do conhecimento correto que Deus quer que tenhamos das coisas. Por causa disso, irmãos, são criadas falsas doutrinas, doutrinas de homens. Veja, irmãos, o texto de 2 Pedro 2:1. E assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas e rejeitarão o mestre que os salvou. Rejeitar a Cristo, irmãos, é rejeitar os seus ensinos. Rejeitar a Cristo é rejeitar a sua palavra. E Pedro está dizendo assim, vai aparecer entre vocês, isso quer dizer, na igreja, irmãos, na igreja cristã, ao longo da história, vão aparecer falsos mestres com falsas doutrinas. Nessa semana nós vamos estudar duas dessas doutrinas, o inferno eterno e o purgatório. Doutrinas de homens para enganar aqueles que pretendem fazer a vontade de Deus. Doutrinas que têm enganado e têm assustado ao longo da história os filhos de Deus, aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Nessa semana nós vamos estudar o que a Bíblia diz sobre o estado dos mortos. Diz a Bíblia que existe uma alma imortal. O que é o inferno eterno? Tanto se fala no inferno eterno. O que a Bíblia diz sobre isso? E a doutrina do purgatório? Encontra-se na Bíblia a doutrina do purgatório? Nessa semana temos esses importantes estudos a fazer. Que Deus nos abençoe para que possamos fazê-lo como diz o apóstolo Paulo, examinando as Escrituras e retendo o que é bom. Examinando tudo, retendo o que é bom. Deus abençoe a cada um de nós no estudo da lição da Escola Sabatina dessa semana. Tenham todos uma feliz semana.